Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Jean Carlos, atuo como analista de segurança da informação pela empresa Bonacina Informática há mais de 10 anos. E hoje estou aqui para demonstrar nesse módulo um pouco da introdução da segurança da informação e seus conceitos. E o que a gente tem passado pelos últimos anos, vivendo aí a questão da mídia, né? E a importância das informações, dos dados, prezada pra gente que somos usuários, pelas empresas, né? A gente tem uma pergunta relacionada a como está ocorrendo o tratamento dessas informações dos nossos dados sensíveis que estão sendo armazenados por essas empresas em si, né? Então, no decorrer do curso, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas relacionadas à invasão de servidores, tá? O que tem de mais comum hoje nas infraestruturas das nossas empresas, voltado até mesmo para as empresas da nossa região, já que a gente aqui em Dourados, né, a gente tem um setor agropecuário, né, a maioria das empresas, mas também temos escritórios de contabilidade, escritório de advocacia, supermercados, né? Então, todas as empresas lidam com dados importantíssimos, né? E esses dados são as nossas informações como RG, CPF, né, nome de afiliação. E a gente tem uma visão sobre a invasão de computadores e a maioria dos empresários tem também essa visão. Por que eu vou investir em segurança sendo que ainda não fui invadido, não tive o servidor comprometido, não tive a necessidade de colocar alguma solução de segurança, mas sendo que o melhor conceito que a gente tem hoje é prevenir, né? Melhor a gente prevenir, já diz o ditado, do que depois tá doente a gente acabar se medicando, e isso vai custar um custo muito elevado, né? Então, se as empresas adotassem medidas de segurança na intenção de mitigar essas falhas, o custo delas seria baixíssimo. Depois que ocorre a invasão, essas empresas têm que arcar com soluções de firewall, sistemas de antivírus, toda a implementação da sua infraestrutura, sem falar na questão que eles vão perder com relação a indisponibilidade desses sistemas. Óbvio que eles vão perder um valor bem significativo, muito mais do que gastar com soluções de segurança para evitar a invasão ao todo, né? A grande compreensão que a gente tem que ter hoje em dia é que a gente não consegue ter uma segurança 100%, mas conseguimos minimizar o impacto, né? E a indisponibilidade desses sistemas acaba causando prejuízos financeiros para essas empresas, né? Então imagina lá um escritório de contabilidade sem o sistema durante uma semana, tá? Um sistema de um supermercado sem faturar durante uma semana, né? E mesmo assim, ficou uma semana indisponível. A maioria das empresas não investe nem sequer em sistemas de backup, é o mínimo, né? Então, hoje também as empresas têm uma preocupação maior no sentido dos dados em si, ou seja, o seu servidor, o banco de dados que está hospedado nesse servidor e o tempo que vai levar para caso ocorrer uma catástrofe, eu falo, o servidor estragar, queimar um disco, o banco de dados corromper. Eles se preocupam nesse quesito, mas obviamente isso é um grande problema, né? Mas também não é só relacionado à disponibilidade dessas informações. Hoje a gente tem, no decorrer aí, o vazamento de dados, né? E eu vou estar abordando temas voltados a esse quesito. Não somente um hacker invadir um servidor, comprometer esse servidor, deixar esse sistema disponível, né? E deixar a empresa parada, mas sim ele invadir também e coletar essas informações, porque esses dados
na Dark Web, eles são muito valiosos, né? E óbvio, para foi um grande salto esse ano. Essa lei, eu vou falar um pouco sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa lei ela já vem lá de 2018, passando por várias etapas, várias sanções, e agora em 2020, há 2 semanas atrás, eu estou gravando hoje, dia 27 de setembro, né? Foi sancionada, né? E entrou em vigor a LGPD. E as empresas, elas vão ter que fazer várias adequações no sentido tanto digital, né, quanto na questão pessoal desses dados, a forma que eles estão sendo armazenadas, de que jeito estão sendo tratadas essas informações, quem tem o direito de consultar essas informações e que tipo de informação ela extrai desses dados aonde essa empresa está coletando. Então a empresa vai ter que ter uma transparência sobre as informações, por exemplo, Jean, CPF tal, RG tal, minha movimentação financeira, meus dados financeiros, né? Como que esses dados estão armazenados e que transparência essa empresa tem para evitar que ela divulgue essas informações até mesmo com outras empresas, o que ocorre até mesmo com bancos, né? Que a gente vê aí várias ligações, a gente atende ligações mesmo da Vivo, da Oi, oferecendo serviços pra gente, e a pessoa do outro lado da linha já liga para você falando: ah, o senhor é fulano de tal, dono do CPF tal, mas pera aí, como que você tem esses dados? Ah, você reside tal, tal, tal. Então tem que ter um maior controle sobre esses dados, né? Então a gente não sabe se essa pessoa dessa empresa ela possa agir de má fé e também disponibilizar essas informações para pessoas de terceiros. Então, a questão da lei de dados, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma normativa brasileira que regulamenta o uso de dados pessoais físicos pelas empresas. Ela cria regras claras sobre como as organizações devem coletar, armazenar e compartilhar essas informações dos usuários. Para se adaptar, será necessário alguns cuidados. Por exemplo, como conhecer os dados que ela está coletando, gerenciar essas informações, quem tem acesso às informações, quem pode manipular esses dados, utilizar medidas de segurança corretas para que essas informações não vazem a pessoas não autorizadas, tá? Documentos e dados também coletados, ela tem que ter até uma certa forma, não só no meio digital, né, lá que essas informações estão armazenadas dentro de um banco de dados, mas também como que está sendo guardado esses documentos, né, que sai de uma planilha, de um banco de dados, é imprimido no computador, esses dados, essas informações todas estão num papéis, e como também está sendo feito o tratamento dessas informações, né? E obviamente com o decorrer dessas leis, e é um órgão federal, a gente vai ter pessoas que vão fiscalizar de como essas empresas estão empenhando e empregando a LGPD, elas vai passar por atualizações constantemente, né? E então essas empresas a partir de 2020 elas vão ter que se adequar, elas vão ter que investir também em soluções de segurança, né? E aí que é um salto muito grande para a nossa área de informática em si, né? Vai pegar, ela vai valorizar como um todo, como geral, e essas informações elas vão depender de pessoas especializadas e capacitadas a lidar e fazer adequação para que a empresa esteja a par com a lei de proteção de dados, né? E aí, obviamente, entra um mercado de segurança da informação, né? E a gente tem lá uma pergunta: por que a gente precisa de segurança? Por que as empresas necessitam de segurança? E eu acabei falando isso no começo do vídeo, né? E óbvio que isso é questão da evolução da tecnologia focada na facilidade de uso, né? O aumento do uso de redes e interligação das aplicações, isso também é um fator que
aumenta e agrega bastante a questão da gente investir em soluções de segurança. A diminuição do nível de conhecimento para a execução de um ataque avançado, isso também acaba gerando um impacto muito grande, porque as pessoas agora, com essa tendência do hacktivismo, a moda entrou em mídia, isso já há alguns anos, a cultura hacker, né? Hoje a gente tem centenas de certificações, cursos, as faculdades já têm mesmo grade curricular sobre segurança cibernética. E a questão disso seria também a facilidade de uma pessoa for lá no YouTube, por exemplo, olhar um vídeo de como fazer um ataque DOS a um site. E aí isso ele tem uma ferramenta específica para utilizar e fazer o ataque acontecer. A questão de manipulação de backdoors, trojans, isso também é muito facilitado. Antigamente, só as pessoas autodidata que tinham um altíssimo conhecimento, denominado hackers, né? Porque hacker é um conhecimento aprofundado sobre uma área específica. Óbvio, essas pessoas são programadores e desenvolviam esses malwares e colocavam esses malwares na internet e acabava acontecendo de várias empresas, computadores, usuários serem lesionados por isso, né? Mas hoje, com a questão da facilidade de uma pessoa com pouco conhecimento em informática, praticamente ela só tem que aprender a instalar o sistema, ligar o computador, baixar a ferramenta que já está tudo pronto e mastigado e executar o ataque. Então isso gerou um crescimento muito alto para a execução de um ataque de nível avançado, né? E obviamente o aumento da complexidade de administração de infraestrutura de computadores e seu gerenciamento, isso demanda de muitos especialistas, muitos profissionais com conhecimento acentuado para lidar com uma rede complexa. Vamos pensar em um parque computacional com cerca de 200 a 400 computadores, uma rede bem grande, né? E essa rede ela tem vários segmentos e nisso pode ocorrer algumas lacunas, como por exemplo atualizações de softwares que não estão bem empenhada, bem colocada, ou seja, sistemas defasados, desatualizados, pode gerar um impacto crítico com relação à integridade desses sistemas. Switches, roteadores também pode portar vulnerabilidades, aonde uma pessoa conhecendo essa falha de segurança ela pode explorar e ganhar acesso a essa rede. Treinamento dessas pessoas, as pessoas não têm o conhecimento correto para lidar com segurança da informação, ou os usuários, que eu acho para mim que é o elo mais fraco. Essas pessoas podem acessar esses terminais, esses computadores e baixar um e-mail, e esse e-mail contém um malware e esse computador ser comprometido, e a partir do momento que esse computador for invadido, o atacante ele ganha acesso a toda a infraestrutura. E obviamente as pessoas, para lidar com esse tipo de situação, ela tem que ter um certo nível de conhecimento, um conhecimento elevado, para que consiga interceptar esse ataque e barrar, não somente se apegar a soluções como antivírus, anti-spam, né? Soluções de segurança que a gente tem no mercado, a gente tem soluções excelentes, né? Sistemas de firewall, né? Mas se você não tiver um conhecimento elevado sobre as técnicas de invasão, o que vai acontecer? Você vai se pegar um sistema de antivírus, por exemplo, hoje você instala um antivírus e pode baixar qualquer conteúdo da internet, qualquer conteúdo de algum fórum, baixar torrent, executar na sua máquina, que você vai estar seguro. Não, você não vai estar seguro, tá? Porque isso vai te passar uma falsa sensação de segurança, e aí que eu falo que é o elo mais fraco. Você se apoia nessa ferramenta, acha que está seguro, executa qualquer coisa e o antivírus não vai detectar essa anomalia, não vai detectar esse malware, e aí o atacante vai ganhar acesso ao seu computador da mesma forma, mesmo importando, mesmo tendo antivírus pagos, vai ocorrer a invasão.
Tá? Se fosse assim, a gente não teria a NASA sendo invadida, o Pentágono sendo invadido, vazamento dessas informações. Isso na maioria das vezes ocorre por conta dos próprios usuários, tá? Empresas grandes também aí no ramo de telecomunicações, no segmento financeiro, volta e meia a gente vê aí nas mídias sociais, ou na internet mesmo, ou noticiários aí que a empresa foi houve um vazamento de informações por um ataque de hackers russos invadiram um hospital lá e deixou tanto tempo lá o sistema sem energia, atacaram um gerador, conseguiram ganhar acesso a uma hidrelétrica e com isso deixou uma cidade inteira sem energia. Isso pode ocorrer, não é coisa de Hollywood, isso não é coisa de filme não, isso é coisa algo que passa no nosso cotidiano, na nossa realidade, a gente vive isso. Tá? Sempre passamos por isso e hoje a gente está com um foco mais centralizado do que ocorre as questões das invasões às grandes empresas. E os princípios básicos da segurança da informação. Né? A gente tem ali 5 pilares que a gente tem que adotar isso como uma lei, como uma tabuada. E dentre eles são a confidencialidade, propriedade que limita o acesso da informação tão somente a entidades legítimas, ou seja, aquelas autorizadas pelo proprietário da informação. Integridade, propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação. Disponibilidade, propriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para o uso legítimo. Autenticidade, garantia da origem dessa informação. Legalidade, né, importante estarmos atentos às leis de cada país, né? Então, esses aí são os pilares, os princípios básicos da segurança da informação, né? Dentre eles, a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Isso requer, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro sobre o tratamento desses dados. Por exemplo, se você receber um e-mail de um ponto A e o ponto B, por exemplo, o Mário lá do RH vai mandar um e-mail para o Juliano lá do departamento fiscal, né? E de repente uma pessoa ali mesmo consegue no meio dessa comunicação consegue interceptar esses dados, né? Obviamente a gente vai ter ali que essa informação ela não vai ter a integridade, porque uma pessoa de terceiro tem acesso a esses dados, ela já não tem mais a confiança, a confidencialidade dessas informações, né? Também pode ocorrer dessa pessoa parar, interceptar esses dados ali e deixar o sistema indisponível, né? Um servidor de e-mail parado, um servidor de banco de dados parado, aí você vai ter também a questão da disponibilidade desses dados, né? E a autenticidade, por exemplo, o cara pode entrar dentro desse banco de dados ou dentro desse servidor, ter um acesso ali a uma pessoa que não tem autorização para isso e modificar essas informações da maneira que bem entender. Então, essa informação ela não está autêntica. E o que pode pôr em risco a segurança computacional, né? Então a gente não tem em questão só voltada a vírus, a invasões, né? A gente tem outras coisas que podem afetar a segurança ao todo. Por exemplo, lá temos um data center em São Paulo, né? E de repente pode ocorrer, por exemplo, ameaças que a gente pode ter físicas, desabamento, raio, alagamento, também acesso indevido de pessoas, né? Onde fica esse servidor está numa área crítica, daí pode ocorrer acabar caindo um morro ali e ter o desabamento desses ali e soterrar e deixar esse sistema também indisponível. E a questão também de raios, né? Pode chegar a cair um raio numa rede elétrica e comprometer um servidor, queimar seus HDs, queimar esse servidor em si também, e não ter uma altíssima disponibilidade desses dados, ele também pode ficar, essa empresa pode ficar parada por conta disso, né? Alagamento também, né? Pode acontecer, já vi casos acontecer isso na vida real. Por exemplo, o cara colocou um servidor dentro desse CPD lá, ele deixou um ar-condicionado, o ar-condicionado acabou tendo
vazando água, né, caindo água e caiu em cima desse servidor e acabou queimando a máquina, né, e deixou isso indisponível. Acesso indevido de pessoas, óbvio, pessoas que não estão, que não podem acessar sistemas, ou seja, não pode acessar um CPD de uma empresa, né, entrar lá dentro, lá, espetar um pendrive com essa informação, isso pode ocorrer, ou instalar um programa indevido lá e comprometer esse sistema. A tiazinha lá da limpeza vai varrer lá os cabos dos fios tal, esbarra no fio, desliga tudo, né? E aí isso também é uma ameaça, né? E lógico, na parte lógica, né? A gente tem infecção por vírus, né? Acesso remoto à rede e violações de senhas, né? Esses são os mais comuns. E da questão dos ataques, hoje a gente tem 70% dos ataques de funcionários insatisfeitos, tá? Funcionários despreparados, né? E obviamente a questão da espionagem industrial, né? Funcionários insatisfeitos que pode causar uma disponibilidade no sistema. Por exemplo, o cara está cumprindo uma rescisão, ele está com 30 dias cumprindo um aviso, né? E aí, óbvio, a empresa já mandou esse cara embora, né? Por ser um funcionário não produtivo ou estar insatisfeita com essa pessoa. E aí, pode ser que na hora que o cara esteja perto de ser mandado embora, ele vai lá na pasta dele, lá numa pasta lá do departamento pessoal, departamento financeiro e deleta tudo. Então, vai deixar essa empresa parada por conta da ausência desses dados. Funcionários despreparados, né? Pessoas que não têm um treinamento qualificado para lidar com segurança da informação, ou pessoas desavisadas, elas podem acabar ocorrendo de abrir um e-mail indesejado, né? Esse e-mail ele conter um malware, conter uma backdoor, ou ser direcionado para um link malicioso, e nesse link, ao acessar esse site, a pessoa pode baixar o malware para o computador, e a pessoa fazendo isso pode dar brecha para que um hacker consiga o acesso a essa máquina. E no quesito de espionagem, a gente tem a questão da espionagem industrial, né? Várias empresas, por exemplo, a Nike e a Olympus, né? Sai um funcionário lá da Olímpicos lá e entra na empresa da Nike, e aí obviamente a Nike vai lançar alguma tecnologia nova para os seus tênis, alguma coisa desse tipo, e aí esse funcionário está ali no meio ali só para coletar essas informações para repassar para a concorrência, tá? E do ataque externo a gente tem crackers, né? Ou seja, a gente não já se intitula crackers, mas seria ao geral hackers, né? Concorrentes também, né? Empresas podem contratar uma pessoa, um hacker, para tentar invadir um sistema para coletar essas informações, né? Para sempre estar um passo à frente do seu rival, né? Então, obviamente, a gente tem a questão dos concorrentes e também a questão da espionagem, né? Isso pode ocorrer também ato governamental, governos é, tentando invadir, conseguir acessos à tecnologia de outros países, né? A gente vê um caso bem claro com a Rússia, a China, onde tem os maiores hackers do mundo, né? Então, pode acontecer dessa forma também. Bom, e para mostrar um pouco como estamos realmente acessíveis, vulneráveis na internet, né? A gente tem um site, o CertBR, tá? A gente pode colocar aqui CertBR e vir aqui em estatísticas, tá? E ele vai mostrar pra gente, no decorrer dos anos, algumas estatísticas relacionadas a incidentes reportados pelo CertBR sobre segurança e comprometimento de dados, tá? Então aqui a gente tem estatísticas de 2019, sendo que em 2014 a gente teve a maior incidência
né? E a gente, consecutivamente, a gente é líder mundial em questão de invasões, tá? Então o pessoal adora o Brasil para executar ataques de phishing, DOS, ataques relacionados a malware, ransomware, sequestro de dados. E vamos pegar aqui a estatística de 2019, tá? A gente pode ver aqui um percentual dos tipos de ataques, né? Os maiores ataques ocorridos em 2019. Então a gente tem aqui, em grande maioria, os escaneamentos, né? A enumeração, os scanners de portas, né? Temos também aqui, por exemplo, tentativas de fraude, que é o phishing, e-mails maliciosos, né? Vamos dar uma olhada aqui do um percentual que a gente pode ter. Então, aqui em grande maioria são a questão da enumeração, escaneamento de serviços ativos na internet, né? A gente tem também em segundo colocado aqui o DOS, né, que é o serviço de negação de serviço distribuído, e os outros, a minoria, são questão de fraudes bancárias, e-mails, worms, vírus, né? Então, a gente já vê aqui um grande percentual que é, primeiramente, a origem de como ocorre um ataque, né? Essa origem a gente vai ver, claro, agora nos próximos módulos, de como ocorrem desde o princípio, né? Como que um hacker faz para identificar um sistema vulnerável, né? E com isso ganhar acesso a esse sistema. Então vai ocorrer as fases de um ataque. Ele vai começar pelo seu princípio, a enumeração, onde o hacker vai coletar todas as informações vigentes sobre um determinado host. Depois de ele coletar essas informações, ele vai ter ali, dentro desses hosts ativos, portas de serviços como RDP, né? A gente tem aí o terminal server, que é muito utilizado pelas empresas, né? Serviços de compartilhamento de dados como o SMB, né? O Server Message Block, né? Compartilhamento de arquivos de computadores, e dependendo como essa infraestrutura está configurada, ele está muito crítico, muito vulnerável, tá? Banco de dados, né? Então essa empresa, ela possui ali um Firebird. Esse Firebird tem uma porta aberta para a internet, para que outra filial consiga acessar esse servidor e se conectar a esse banco de dados. Isso pode ser um ponto bem crítico, porque também ocorre a má implementação desse serviço, né? E um dos grandes fatores associados ao vazamento de dados, que a gente pode ter a questão do sequestro dessas informações, está relacionada sobre as vulnerabilidades existentes, ou a pessoa não tem conhecimento sobre tais vulnerabilidades. Então ele vai lá e coloca um serviço, um sistema desse online, né? E também não é nem culpa, às vezes, do próprio administrador dessa rede, porque a empresa, ela, de certa forma, ela acaba forçando um pouco que, por exemplo, eu preciso de um site, eu preciso de um novo banco de dados, e isso é para ontem. Então o tempo também, né, que ele tem para colocar esse serviço online, deixar o servidor lá com o botãozinho verde ligado, e isso acaba deixando um fator de lado, que é a questão da segurança, e isso demanda tempo, né? Então, assim, a má configuração dessas tecnologias empregadas em um parque computacional pode acarretar em brechas para serem exploradas, tá? Então, os hackers acabam coletando essas informações, essas enumerações, esses serviços que estão abertos e expostos para o mundo inteiro, está na internet, e com isso eles conseguem ganhar acesso a esses sistemas, fazendo o comprometimento dessas informações, e com isso causando aí um impacto tanto para os usuários desse sistema, né, ou as pessoas que têm os dados armazenados dentro desses bancos de dados. Isso ocorre um grande prejuízo, um grande impacto
financeiro, tá? Então a maioria das empresas elas são invadidas e às vezes elas nem sabem que ocorreu a invasão, porque não tem um monitoramento, né? Não tem uma boa política de segurança para evitar esse comprometimento, né? Não tem uma PSI, uma política de segurança interna, não tem uma empresa capacitada para que possa auditar esses dados, fazer o monitoramento da sua rede ou funcionários, pessoas especializadas a lidar com segurança da informação. E isso a gente pode ver aí no decorrer dos anos, né? Isso está aqui na internet, está no site da CERT, o tão grande é a questão desses dados, desses servidores, desses serviços sendo comprometidos aí no decorrer desse todo esse tempo, né? Então, assim, tem que ser mudado, né? As empresas têm que de certa forma investir num sistema de faro, que esse faro também tem que dar todo o respaldo. E obviamente não adianta também só comprar um sistema de faro, comprar uma caixa preta, cheia de luzinha lá, por exemplo um Sonic Hall, um sistema da Sophos, algum faro desse pago aí que a gente tem no mercado e colocar ali, ou até mesmo sistemas open source, né? Como o PFSense, a maioria dos administradores de rede acham que se colocar um faro na sua rede vai estar 100% seguro, né? Não vai estar, porque primeiramente, óbvio que esse sistema tem que ser bem configurado, tá? Não é só ligar ele. E aí tem que ser feitos os testes, né? De penetração, os testes de segurança, para que não possa uma pessoa de terceiro conseguir comprometer um servidor que está atrás desse faro, tá? E novamente vamos tocar no assunto que esse sistema estando colocado para uma pessoa que não tem um conhecimento mínimo pode gerar, né, uma falsa sensação de segurança para os usuários que estão utilizando esse sistema atrás de um faro. Então, nos próximos módulos desse curso a gente vai ver como ocorre, né? Vamos começar com enumeração, vou mostrar algumas ferramentas, né? O sistema operacional utilizado vai ser um sistema Linux, o Kali Linux, tá? Onde já tem todas as ferramentas, já tudo certinho para a gente fazer essa numeração, né? E coleta desses dados, e aí já partir para a execução de um ataque mais aprimorado, tá? Então, no decorrer dos módulos, a gente vai ver desde o princípio, tá? Até o fim de como o cara vai ganhar acesso e manter o acesso a um servidor e comprometer, e as maneiras que ele vai ter de fazer esse ataque a uma empresa. Então até mais, galera, até o próximo módulo.